Eu vou fazer um teste bíblico aqui com vocês, tá? Contei, olha, para os pastores que ouviram um desses testes aí, não vai contar, viu, pastores, tá? Mas quando o Noé entrou, estava na arca, ele não pôde pescar da arca. Você sabe por que não pôde pescar da arca? É porque ele só tinha um casal de minhocas. Outra pergunta, vamos ver, teste bíblico. Isso aqui é para os mais antigos, tá? Para os mais antigos. Quem foi o primeiro homem na Bíblia para usar a gíria? Foi o próprio Noé. Ele disse assim: entra aí, bicho. Agora essa aqui é bem fácil. Isso aqui é fácil, tá? Quando a mulher de Ló olhou para trás, Sodoma e Gomorra, o anjo tinha dito: não olhe para trás. Quando ela olhou para trás, o que ela virou? Não. Ela se transformou numa estátua de sal, mas ela virou o pescoço. Só brincando com vocês, né, um pouco. Mas tinha um pastor que morreu, não foi nenhum dos pastores daqui, fique tranquilo. Não aplica para nenhum, os pastores que aqui estão, o que eu vou falar agora não aplica para eles não, fique tranquilo. Mas esse pastor morreu, chegou lá no céu, e estava na fila para entrar lá no portão do céu, e tinha um taxista também, convertido, que tinha morrido, na frente do pastor. O taxista muito doido, óculos escuros, camisa havaiana assim, florida, e batendo papo. E o pastor esperou, o taxista chegou lá, as trombetas tocaram, colocaram uma coroa de ouro, deram um grande, assim, uma vara de ouro bonito com diamantes. Seja bem-vindo ao céu. O pastor pensou: pô, um taxista recebeu isso, né? Mas quando foi a vez do pastor, deram uma coroinha de madeira, uma vara de madeira. O pastor reclamou, falou: peraí, taxista recebeu tudo aquilo, eu recebo só isso aqui. Aí eles falaram: não, você tem que entender, viu, pastor, que aqui no céu a gente vai pelos resultados, os resultados. Então é o seguinte, quando você pregava, pastor, todo mundo dormia. Mas quando ele dirigia, todo mundo orava muito. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando: como transformar a esperança em fé. Como transformar a esperança em fé. Você sabia, isso aqui é muito forte, você sabia que a esperança é uma virtude bíblica e muito linda? Nós vamos falar daqui um pouco o que é a esperança bíblica. Mas essa virtude tão linda, tão bíblica, quando usada erradamente, essa virtude se torna uma das maiores inimigas da fé. Você sabia que através da esperança, a Bíblia não te promete receber bênção alguma? E muitos cristãos têm confundido a esperança com a fé. E por isso que eles não estão recebendo o milagre na vida deles, na família deles, no ministério deles. Porque eles estão aplicando esperança e não estão aplicando fé. Deixa eu explicar. O que é a esperança bíblica? O que é a esperança bíblica? A esperança bíblica é muito diferente do que a esperança do mundo. Quando o mundo diz: eu tenho esperança de um dia visitar Israel, tenho esperança de um dia fazer isso, aquilo lá, comprar a casa própria. O que é essa esperança que o mundo fala? É tipo assim: o meu desejo, quem sabe de um dia no futuro poder isso acontecer. É quando o mundo usa a palavra esperança, quer dizer isso.
Quando a Bíblia usa a palavra esperança, não quer dizer isso. A Bíblia usa a palavra esperança, quer dizer o seguinte: a certeza absoluta de que você vai receber algo no futuro. A certeza absoluta de que você vai acontecer algo no futuro. E deixa eu só abrir um parênteses aqui que eu não posso deixar de dizer. Gente, vocês não sabem como eu sinto tão honrado de poder estar aqui com vocês. Essa igreja que eu admiro tantos líderes de célula, tantos membros ungidos, tantos supervisores, tantos pastores. Eu fiquei impressionado com tanto de pastores e com esses líderes. Vários desses pastores são meus amigos já há algum tempo, que eu amo e admiro tantos deles. Por isso que eu não vou nem tentar mencionar o nome de todos, exceto o apóstolo Ricardo e a sua querida esposa, a pastora Débora. Que casal fenomenal, fenomenal. Em vez em quando eu estou falando deles, eles são uma das mais preciosas referências de um coração que promove a unidade do corpo de Cristo. Eles são uma das maiores referências de toda a associação MDA no mundo todo. Isso é uma realidade mesmo. A Bíblia fala da honra a quem honra merece. Vamos agradecer a Deus pela vida do apóstolo Ricardo, a pastora Débora. Eu sinto honrado de estar aqui com você, viu, apóstolo Ricardo e pastora Débora? Isso é verdade mesmo, porque eu amo e admiro demais vocês. E quase que eu falo para você, apóstolo Ricardo, igual eu falo para minha esposa: ó, seu pedido é uma ordem, suas mais leves inclinações são minhas mais fortes determinações, e suas mais suaves aspirações são minhas mais obstinadas perseguições. E seus sonhos mais passageiros são minhas visões mais permanentes. Aí, é uma bênção, né? Quando você, viu, marido? Você fala desse jeito para sua esposa, e você planta, depois você colhe, uma bênção. Mas, fechando parênteses, a esperança bíblica é a certeza de algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, nós temos a esperança bíblica de que Jesus vai voltar. Não é verdade? É a certeza de que ele vai voltar no futuro, tá? Nós temos esperança bíblica que nós vamos receber um corpo glorificado. Isso é esperança bíblica. O que é? É a certeza de algo que vai acontecer no futuro. Agora, só que esperança é diferente de fé. Porque você tendo esperança ou não, vai acontecer. Jesus vai voltar. Se você já entregou a vida a Jesus, você tendo esperança ou não, você vai ganhar um corpo novo, um corpo glorificado. A esperança em si não alcança nada de Deus. É a fé que alcança. E as pessoas confundem demais a esperança e fé. E elas muitas vezes usam a palavra fé, mas não é fé bíblica que elas estão usando, é esperança. Por exemplo, elas falam assim: eu tenho fé que a minha família toda vai ser salva. Isso não é fé, isso é esperança. Vou explicar. Eu tenho fé que minha célula, ela vai crescer um dia, ela vai crescer, eu tenho fé. Isso não é fé, isso é esperança. E a esperança não alcança milagre nenhum de Deus. Qual a diferença entre fé e esperança? Deixa eu explicar. Esperança sempre é o futuro. Minha família vai converter, minha célula um dia vai crescer. Isso é esperança. Fé sempre é presente e passado. Pela chaga de Jesus, eu já fui curado. Isso é fé. Pela chaga de Jesus, um dia serei curado. Isso é esperança. A esperança nunca recebeu nenhum milagre de Deus. E muitas pessoas confundem a esperança com fé. E elas tentam alcançar o milagre através da esperança. Mesmo que estão usando a palavra fé, a palavra creio, não é fé, é esperança. E por isso que o milagre nunca acontece. Para receber o milagre, tem que saber transformar a esperança em fé. Agora, se você aprender a transformar a esperança em fé, você recebe o milagre.
Agora tem outra coisa aqui também. E a esperança é boa? É muito boa. Lembra-se que uma das... Só tem 3 poderosas virtudes que vão permanecer por toda a eternidade: amor, fé e esperança. Então a esperança é uma enorme virtude. Só que a esperança, ela prepara o caminho para a fé. A pessoa está aqui deprimida, não acreditando em nada. Ela começa a encontrar as promessas de Deus. Desperta nela a esperança. A depressão bate asas e voa, o medo bate asas e voa, a esperança vai crescendo. Se ela só ficar na esperança, ela não vai receber o milagre. Mas a esperança vai crescendo, preparando o caminho para a fé. Aí ela tem que chegar a um ponto onde ela transforma a esperança em fé. Quando ela transforma a esperança em fé, aí ela recebe o milagre. É muito profundo esse princípio. Então a esperança, ela é muito importante, porque ela é precursora da fé. Antes da fé, normalmente vem a esperança primeiro. Então a esperança é muito deliciosa, muito preciosa, muito poderosa. Mas se você não chegar a um ponto para transformar a esperança em fé, você nunca recebe o milagre. Muita gente já morreu sem nunca converter. Eles tinham esperança de um dia entregar a vida a Jesus. Não, antes de eu morrer, eu vou converter, você vai ver. Mas era esperança, não era fé. Eles morreram sem converter. Tenho esperança que eu vou ficar curado. Mas eles não falaram esperança, eles falaram a palavra fé, mas era esperança. Eu tenho fé que eu vou ficar curado. Não ficaram curados, morreram, porque nunca transformaram a esperança em fé. Estavam usando a palavra fé, mas a virtude que eles estavam liberando não era fé, era esperança. Eles não aprenderam como transformar a esperança em fé. Se você não aprender a transformar a esperança em fé, você nunca recebe seu milagre. Por isso que é muito sério isso, gente. É muito sério aprender a transformar a esperança em fé. Olha esse versículo aqui, fenomenal da Bíblia, e na revista atualizada, nesse caso, ela é mais próxima do grego. Então, ela tem que ser na revista atualizada para poder entender a profundidade dela. Tá? Romanos 4:18. Romanos 4:18. Abraão, esperando contra a esperança, vírgula, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Muito interessante esse versículo, porque olha o que esse versículo está dizendo. Abraão, esperando contra a esperança, vírgula, creu. Então Abraão aprendeu a transformar a esperança em fé. E quando ele fez isso, então Isaac nasceu. Interessante a história de Abraão. 25 anos antes, na realidade 24 anos antes, Deus havia dado a promessa: Abraão, você com Sara vão ter um filho. E Abraão começou a ter esperança bíblica. O que é esperança bíblica? Certeza que um dia aquilo vai acontecer. Depois a esperança foi acabando. Ele praticamente jogou a toalha, porque achou que ia ser através da Agar. Aí Deus voltou e reacendeu a esperança. E Abraão falou assim: mas peraí, eu estou velho, minha esposa é estéril. E Deus falou: não, eu quero que você comece a acreditar que isso ainda vai acontecer. Então ele começou agora a esperar de novo, ter esperança bíblica, contra toda esperança. No natural não tinha esperança, mas ele agora teve uma esperança bíblica de novo, uma certeza que ia acontecer no futuro. Só que se ele tivesse só na esperança, o Isaac nunca teria nascido. Você falou: mas Deus já tinha dado a promessa. Eu sei, mas as promessas de Deus são apropriadas pela fé. A Bíblia fala que Isaac é filho da fé. Isaac nunca teria nascido se Abraão e Sara não tivessem transformado a esperança em fé. Isaac, o que muitas pessoas não entendem é que as coisas de Deus têm que ser apropriadas pela fé. Só porque Deus deu uma promessa não quer dizer que vai acontecer. Ela só acontece se você liberar a fé. Por exemplo, a Bíblia fala... A Bíblia diz tantas promessas fantásticas.
Eu vou falar daqui um pouco sobre a promessa de uma longa vida para quem honra pai e mãe. Mas quantas pessoas já honraram pai e mãe e morreram cedo? Por quê? Porque a promessa tem que ser apropriada. Hebreus capítulo 6, versículo 12, fala assim: não vos torneis preguiçosos, espiritualmente preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tomam posse da promessa. É pela fé que você vai tomar posse. Para a promessa se materializar na sua vida, tem que liberar a fé. Tem que liberar a fé. Então, quando Jesus morreu na cruz, por exemplo, ele levou todas as nossas doenças e enfermidades. Ele já levou. Por que alguns são curados, outros não? Porque alguns apropriam pela fé aquilo que já pertence a eles, outros não. Então, como fazer isso? É pela fé. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E não fala mendigue do Senhor Jesus. Ele fala crê. É pela fé. Pela fé. Mas como que é essa fé? Como que isso é diferente do que é esperança? Abraão, escuta bem, começou a ter esperança. Eu vou ter um filho. Só que ele nunca teria tido filho se não tivesse convertido a esperança em fé. Mas chegou um ponto onde Abraão agora não está só esperando contra a esperança, vírgula, ele agora creu. Ele agora transformou a esperança em fé. O que foi? Como que Abraão fez isso? Como que Deus ensinou a Abraão? Você sabe de uma coisa, irmãos? Dentro de menos do que um ano no máximo, depois que Abraão transformou a esperança em fé, aí o Isaac nasceu. 24 anos de esperança, Isaac não havia nascido. Mas uma vez que Abraão e Sara aprenderam a transformar a esperança em fé, aí Isaac nasceu dentro de um ano. Como transformar a esperança em fé? Então vamos ver o que Deus ensinou para Abraão. A primeira coisa é na nossa mente, diga na mente. Tá? Porque, veja bem, a fé para fluir, ela tem que ser baseada em conhecimento da palavra. A Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tiver o conhecimento na mente e tiver uma mudança de mentalidade, você nunca vai poder ter a fé no coração. Para a fé chegar no coração, ela passa pela mente. E você vai ter que ter, a Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Por conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então é uma mudança na mente. Porque quando Abraão disse para Deus: não, mas Ismael que vai ser o filho da promessa, Deus disse não. Deus teve que trabalhar com Abraão e disse: não é assim, Abraão. Sara está estéril, mas ela vai ter filho. Você vai ter filho com a Sara. E Deus foi trabalhando. E Abraão decidiu acreditar na palavra de Deus e mudou a mentalidade dele. A Bíblia fala: transformai-vos com a renovação da vossa mente. Então, o que acontece? Quando você vê promessas na Bíblia, essas promessas não falam do futuro, falam de uma realidade espiritual. Por exemplo, Jesus já levou seus pecados lá na cruz. Isso é uma realidade, não é uma coisa do futuro. Jesus já levou suas enfermidades. A sua família no mundo espiritual já está salva. Isso é uma realidade no mundo espiritual. Essa realidade que está no mundo espiritual, ela se materializa para o mundo natural através da fé. É a fé que pega a realidade espiritual e materializa ela para o mundo natural. Isso aqui é muito forte, muito precioso. Então, começa com a mente da gente. Então, vamos ver, por exemplo, esse versículo aqui, Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Olha só. Isso aqui pode até colocar na NVI se quiser, no Data Show, porque nesse caso, por incrível que pareça, a NVI é mais próximo do grego do que muitas outras traduções. Porque ela fala assim, Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Diga, já o receberam. E assim lhes sucederá. Agora, olhe bem esse versículo, gente.
Esse versículo, algumas traduções bem antigas, fala assim: tudo que pedirdes em oração, crede que recebereis lá no futuro, e será assim com você. Mas no grego não está escrito assim. Por isso que as traduções mais modernas, todas voltaram a corrigir isso, e são igual ao NVI. Nesse caso, o NVI está bem próximo ao grego. Olha o que está escrito aí: tudo que você pedir em oração, crê que você já recebeu, e aí será assim com você. Peraí, pastor, Deus está pedindo para eu acreditar numa mentira? Eu peço em oração, eu creio que eu já recebi, e aí que vai me suceder? Deus está pedindo para eu crer que a coisa já é uma realidade, e só depois que ela se torna realidade? Não. Deus está pedindo você para crer numa realidade espiritual que não se materializou ainda. E se você crê naquela realidade, aí ela sucederá no mundo natural. Você está entendendo? Veja bem, isso é muito forte. Olha, é assim que funciona. Olha esse versículo. Fica olhando esse versículo. Vamos ler de novo. Vamos ler todo mundo em voz alta esse versículo. Vamos lá, todo mundo junto. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Tá? Escuta bem como isso funciona, assim. Você pede uma coisa baseado na palavra, não é pedir qualquer loucura, não. Quero ir para a lua agora, Senhor. Não, não é nada. É uma coisa que tem promessa na Bíblia, tá? Tem promessa na Bíblia, tem garantia na Bíblia. Então você pede aquilo, tudo que você pedir, baseado na palavra, obviamente, em oração. Na hora que você orou, a Bíblia garante que Deus te ouviu e te respondeu. E aquilo ele te respondeu no mundo espiritual. Não materializou ainda, mas na hora que você pediu, ele te respondeu e já é uma realidade no mundo espiritual. Então, Pai, eu peço isso. Pum, ele responde e já é uma realidade no mundo espiritual. Aí ele fala: agora você vai escolher a crer ou não naquela realidade. Ele fala: se você crê que já recebeu no mundo espiritual, então lhe sucederá. Aí vai se materializar. Então, por isso que a fé é presente e passado. Eu estou recebendo minha cura agora, ou eu já recebi. Porque quando você fala assim: eu vou ser curado, isso não é fé, isso é esperança. Isso é esperança, isso é futuro. Você não está crendo que já recebeu. Fé é isso aí, crê que já recebeu. Entendeu? Então isso é, você fala: isso é só um detalhe. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. É por isso que muitos crentes não recebem seu milagre, porque estão aplicando esperança. Mesmo que estão chamando de fé, não é fé, é esperança. E a esperança é uma das maiores inimigas da fé. A esperança tem roubado tantos crentes do milagre, porque eles pedem e ficam esperando o milagre acontecer. Aí não recebe, porque a esperança não recebe nada de Deus. É a fé que recebe, e a fé crê que já recebeu. Então, isso é um grande princípio sobre todas as áreas da sua vida. Sobre todas as áreas da sua vida. Por exemplo, vou falar um pouco com os pastores, mas isso aplica para pai de família, mãe de família, jovem que vai fazer a prova do Enem, enfim. De repente, tem um grande problema, um pepino. É um membro, viu, pastor, da sua igreja que está falando mal de você. Você deu sua vida por ele, agora está falando mal de você, ou está falando que vai sair da igreja. Ou, viu, pai, mãe, é um filho seu que está com umas atitudes soviéticas. Ou talvez é uma, viu, jovem, viu, minha irmã jovem, talvez você está aplicando fé, né, para casar, enfim. O que você faz? Quando você está enfrentando o problema, você vai ter que primeiro enfrentar a batalha da mente. Tá? Deixa eu falar o que você faz. Tem uma de duas coisas erradas que pessoas fazem, em geral. Ou elas ficam preocupando, aí não conseguem nem dormir à noite, fica preocupando sobre o problema, fica preocupando, remoendo aquilo. Ou elas tentam fazer de conta que aquilo não é verdade. Então elas entram numa negação.
né? Negando a realidade, que também é uma doença psicológica e mais cedo ou mais tarde vai implodir, causar problemas também. Todos os dois passos são errados. O que você deve fazer? Encarar o problema, mas com as promessas. Porque olha, a Bíblia tem mais do que 8.000 promessas sobre tudo que você pode imaginar. Sobre todas, até nas suas provas do Enem, a Bíblia tem cada promessa sobre inteligência. A Bíblia fala que Deus nos fez mais sábios do que nossos mestres. Que você tem a própria mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Você pode tomar posse e Deus vai te ajudar a lembrar de tudo que você estudou e até ter inteligência para raciocinar, até nas coisas que você não estudou. É impressionante, Deus te dá uma inteligência sobrenatural, a Bíblia que promete isso. A Bíblia promete sobre casamento, promete sobre tendo um parto normal, sobre os seus filhos sendo sadios, sobre não tendo doença, sobre sua família toda servindo ao Senhor, sobre suas ovelhas e o pastor sendo uma bênção, sobre sua igreja indo para frente com força. Então, olha o que eu tenho feito. Rapaz, eu nem sempre eu tenho praticado do jeito certo, irmão. Eu já pratiquei do jeito errado. Eu já fiquei acordado à noite. Mas eu tenho aprendido a fazer o seguinte: encaro o problema, pego as promessas, e aí eu medito em cima das promessas, em vez de ficar meditando em cima do problema. Eu pego as promessas e aí eu controlo a minha mente. Porque senão o diabo quer que eu fique só pensando no problema. O diabo quer te levar a derrota, a fracasso. Por isso que Deus teve que ensinar e trabalhar com a mente de Abraão. Deus falou: não quero você ficar vendo a Sara estéril, vendo você sem filho. Não, você começa a se ver diferente. Olha as estrelas, olha os grãos de areia, são todos descendentes seus. Começa a se ver assim, começa a se ver transformado. Pega as promessas, Deus deu promessas para Abraão, e pega essas promessas e traz a solução para a mudança de mentalidade. Tem gente, você sabe, que fica insistindo em ficar pensando no problema, e eles acham que isso é até espiritual. Não, porque eu preocupo muito com meus ovelhas, e ficam pensando. Você sabia que você está em pecado? A Bíblia fala que é pecado você ficar pensando toda hora no problema. A Bíblia que diz isso. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que for de boa fama, boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando vem os problemas, acha as promessas, aí não deixa sua mente. Tem gente que fica insistindo em desobedecer a Bíblia, ficar pensando em problema. Igual aquele cara que estava em cima de uma ponte muito alta, ele foi cometer suicídio, se jogar, o outro viu ele de longe e falou: peraí, para, pode me contar seus problemas, pode me contar, pode se abrir comigo, conta. Aí ele, meia hora contando o problema, cada problema cabeludo. Aí ele falou: pode contar mais. 1 hora contando cada problema. Ele falou: pode contar mais. 2 horas contando o problema. 3 horas, ele: pode contar mais. 4 horas contando o problema. Aí os dois pularam da ponte. Porque estavam desobedecendo a palavra. Era para ouvir o problema rapidinho. Aí pega a solução da palavra e agora muda a sua mente. Você sabia que é comprovado? Sua mente não pode pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Ela não pode. Se você, na hora que o problema vem, você achar a solução na palavra, aí você controla a sua mente para pensar na solução. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A sua mente é um órgão do seu corpo. Você tem controle sobre ela. O diabo que semeou essa mentira, que a nossa mente a gente não tem controle. Não, sua mente é igual a sua mão. Por exemplo, se você está passando por alguém na calçada, e ele está com a mão assim, e ele passa por você e pum, bate na sua cara. Você fala: ei, cara, por que você fez isso? Você fala: desculpa, porque eu não sei controlar a minha mão. Bum, ele bate de novo. O que você ia falar? Você ia falar: cara, você está com um problema grave. Amarra essa mão, faz alguma coisa. Mas isso é muito anormal, você não dá conta de controlar a sua mão.
Mas quando alguém chega e fala assim, rapaz, eu não consigo controlar meus pensamentos, fico pensando besteira. Cada besteira, imoralidade, cada depressão, cada vontade de suicídio, eu não te acho isso uma coisa mais normal. Não é normal. Deus quer que você tenha domínio próprio sobre a sua mente. Você tenha controle sobre a sua mente. Primeiro segredo, promessas da palavra. A palavra, ela é milagrosa. A Bíblia chama a palavra da semente incorruptível. Deixa eu te falar uma coisa. Os cientistas, por exemplo, eles pegam uma semente, eles fazem uma semente, eles criam uma semente artificial de laranja. Você olha para aquela semente que os cientistas fizeram, é igualzinho a semente de laranja, a mesma textura, até o mesmo cheiro, mesma composição química. Só que tem uma diferença. Você planta a semente que os cientistas fizeram e a semente que Deus fez. Só uma que brota e cresce. Pé de laranja. Os cientistas nunca fizeram, nunca deram conta de fazer uma semente que cresceu. Por quê? Porque a semente que Deus faz, ela é sobrenatural. Por isso que, olha, eu não sou contra palavras positivas, coach, essas coisas. Tudo é bom, muito melhor falar palavra positiva do que negativa. Uai, eu sou fã disso. Mas eu estou falando de uma coisa muito superior a isso. Muito, infinitamente superior. Eu estou falando da semente sobrenatural da palavra de Deus, que quando você planta no seu coração, bum, produz milagres. Produz milagres. É a semente incorruptível da palavra. Amém, queridos? Deixa eu fazer um teste aqui com vocês, tá? Você vai ver uma coisa aqui que eu vou mostrar. Só na sua mente, você vai contar de 1 a 50. Só na sua mente. Quando eu disser 1, 2, 3 e vai, você começa a contar só na sua mente, de 1 a 50, tá certo? Sem voz alta, só no seu pensamento. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Tá, você está contando agora. Agora diga em voz alta seu nome completo. O que aconteceu com a contagem? Ela parou, sabe por quê? A sua boca tem domínio sobre a sua mente. Quando você abriu a sua boca, a sua mente teve que parar para ouvir o que a sua boca estava falando. Pegue promessas da palavra, coloque-as no seu coração, na sua mente, e comece a declarar. Na hora você controla a sua mente. Então o diabo fala assim: o seu filho nunca vai se livrar das drogas, nunca vai ser um homem de Deus. Diabo, isso é uma mentira. A Bíblia fala que eu já criei no Senhor Jesus e já está salvo e transformado toda a minha casa. Meu filho não vai ser um homem de Deus, meu filho já é. Vai ser, está no futuro. A esperança não alcança milagre nenhum de Deus. Você transforma a esperança em fé. Você começa a falar: meu filho já é. Mas pastor, você não está mentindo? Porque olha o filho. Rapaz, no mundo espiritual já é uma realidade. Por isso, quando eu aprendi esse segredo da fé viva, verdadeira, da semente incorruptível, eu era pastor de uma igreja tão pequenininha, eram gatos pingados, e o diabo falava: isso nunca vai crescer. Eu lembro que teve culto lá que só deu 2 pessoas, além de mim, e uma era minha irmã Ângela, metade da minha congregação. Mas eu fiquei declarando, eu não falei assim: isso vai crescer. Não, isso seria esperança, não funciona. Esperança não ganha milagre nenhum de Deus. Eu comecei a falar assim: já estou vendo a grande multidão. Você fala: mas você não estava mentindo? Jamais eu estava mentindo. Eu estava vendo a realidade do mundo espiritual. É pela fé que você declara as realidades espirituais e elas vão se materializar.
Então, Deus teve que trabalhar primeiro com a mente de Abraão. Depois ele teve que trabalhar com a boca de Abraão. Porque Abraão chamava-se Abraão. Deus falou assim: a partir de hoje, você vai começar a se chamar Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. E Sarai, a partir de hoje você vai se chamar Sara, princesa, mãe de multidões. Então, a Sara chamava para Abraão: pai de muitas nações, vem jantar. Sim, princesa, mãe de multidões. E os vizinhos falavam: os velhinhos estão caducando, coitado. Sabe que quando eu ficava pregando, eu pregava para multidões toda hora. Dava aqueles gatos pingados, eu pregava para a multidão, mandava a multidão ficar em pé, mandava a multidão sentar, pregava a multidão, tá vendo a multidão, tá vendo? Todo culto após culto, domingo após domingo. Isso passou mais do que um ano eu declarando, e parecia que não estava funcionando. E eu fui chorando para Deus: Deus, o que eu estou fazendo errado na minha fé? Ele falou: nada. A sua fé está certa, você só tem que fazer uma coisa: perseverar, fique declarando. Eu subi para o púlpito, enxuguei as lágrimas, falei: eu vou pedir essa grana. Fiquei pregando para a multidão. Hoje, são mais do que 60 mil pessoas lá. Não vai falar para mim que funciona. Aí, os membros mais antigos, aqueles que estavam naqueles primeiros, depois de que a igreja estava explodindo em crescimento, seriamente, vários deles vieram para mim. Falaram assim: pastor, nós precisamos te pedir perdão. Falei: de quê, irmão? Pastor, a gente não entendia os princípios de fé. A gente não entendia. E a gente via o senhor falando para a grande multidão, apontando para a multidão, pregando para a multidão, e a gente olhava e não via multidão nenhuma. Pastor, nos perdoe, a gente achava que o senhor sofria de problemas mentais. Eles realmente achavam isso, um cara tão inteligente. Brincadeira. Mas olha, queridos, muitas vezes pessoas vão te interpretar errado. Sabe, eu conto a história. O apóstolo Ricardo e a pastora Débora estavam numa reunião, eu acho que em Piracicaba, onde eu contei essa ilustração, mas eu estou sentindo tão forte de Deus, eu não ia contar, mas eu estou sentindo forte de Deus contar, porque é uma história verdadeira. Sabe, para você, pai e mãe, para você que quer ver sua família toda salva, isso é tão importante. É a história que eu conto muito por aí, mas é linda essa história, porque tem segredos espirituais. Eu ouvi o testemunho desse irmão, contando o testemunho dele, lá nos Estados Unidos. Ele era aquele motociclista daquela gangue infernal que chama-se Hell's Angels, que significa em inglês anjos do inferno. Essa gangue, infelizmente, até hoje existe. Ela se envolve em crime organizado, ela se envolve em tráfico de droga, todo tipo de imoralidade. E ele era um membro dessa gangue lá nos Estados Unidos. E eu vi o testemunho dele. A mãe dele era uma crente, e ela orava. E ela colocava versículos da Bíblia. Ele falou que até nas cuecas dele na gaveta ele achava versículos da Bíblia. Ela pegava no pé. Ele chegava 5 horas da manhã em casa, a mãe ainda acordada lá. Meu filho, eu tinha certeza que a polícia ia me ligar dizendo que encontraram o seu corpo. Olha que fé falsa que ela tinha. Ela orava tanto, mas sem fé. Isso não é fé. Falando essas besteiras, a polícia vai achar o corpo, pegando no pé, isso não é fé. Sabe, muitas vezes as pessoas falam assim: por que Deus não me abençoa? Deus não está vendo a sinceridade do meu coração. Deixa eu te falar uma coisa: para cada lágrima que você derrama, Deus derrama muito mais lágrimas, porque Deus te ama mais do que você se ama. Deus é apaixonado pelo ar que você expira. Deus quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado, muito mais, porque Ele te ama apaixonadamente. Só que tem uma coisa: sabe o que Deus responde quando você fala assim para Ele? Senhor, você não está vendo a sinceridade do meu coração, por que você não responde?
Deus fala assim: meu filho, minha filha, eu te amo mais do que você imagina, mas eu sou um Deus de princípios, eu não posso quebrar a minha palavra. A minha palavra que diz que sem fé é impossível me agradar. É impossível, a Bíblia que diz isso. Sem fé é impossível me agradar. Com a fé tudo é possível. Por isso que vale a pena aprender como liberar a fé, para tomar posse do milagre. Mas essa mãe desse motociclista, ela não sabia, coitada. Passou-se anos e ele não convertia. Anos. Aí alguém ensinou esses princípios de fé, que eu estou ensinando para vocês. Ensinaram para ela. E ela falou assim: meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? Falaram: olha, a Bíblia não diz mendigue do Senhor. Atos 16:31. Mendigue do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ela: como eu faço então? Você faz o seguinte: você pega a oração. Olha, Marcos 11:24. Tudo que você pedir em oração, crê que já recebeu, será assim com você. Peça uma vez a salvação do seu filho. Tome posse, crê que já recebeu. Já recebeu? Crê que no mundo espiritual Deus já te deu? Já te deu. Então agora começa a agradecer. Já é uma realidade espiritual. Na medida que você fica agradecendo, a Bíblia fala: Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Na medida que você fica agradecendo, fica louvando, aquela realidade espiritual vai se materializar. Fica agora só agradecendo que seu filho está salvo. E ela ficou só agradecendo, só agradecendo. Aí chegava a noite, ele não estava em casa. E ela pensava: vou ficar acordada esperando. Aí ela pensou: não, peraí. Se ele já é salvo, por que eu vou ficar acordada? Ele já está salvo, eu vou dormir. Ela dormia. Ele falou que ele começou a ver a mãe diferente. Chegava lá, ela cantando durante o dia. Não estava tudo todo estressada, neurostrônica. Estou inventando palavras. Ela não estava toda estressada, ela estava cantando, feliz da vida, feliz da vida. E chegava em casa, 5 horas da manhã, ela já estava dormindo há muito tempo. Mamãe está diferente. E ela feliz da vida, feliz da vida. E todo dia agradecendo: obrigado que meu filho já está salvo, é um grande homem de Deus. E um dia desses, naqueles primeiros dias que ela estava agradecendo a Deus: meu filho já está salvo, aleluia. Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Você crê que já recebeu? Fé presente e passado, nunca futuro. Eu já recebi, meu filho já está salvo. Aí ela tinha uma mentalidade mais tradicional, conservadora. E o filho dela tinha aquela barbona, aquele cabelão, porque os motociclistas da gangue Hells Angels, eles normalmente têm uma barbona, cabelão, usam jaqueta de couro, e aqui atrás tem uma caveira, escrito Hells Angels, anjos do inferno. Então, ela fechava os olhos: obrigado, Senhor, que meu filho já está salvo. Ela via aquela barbona, aquele cabelão, e aquilo perturbava a fé dela. Ela falou: Senhor, eu sei que meu filho já está salvo, mas eu fico vendo aquela barbona, aquele cabelão. Aí Deus falou assim para ela: fique tranquila, minha filha, é porque ele vai ser como Moisés na Bíblia. Ela imaginava Moisés assim, com a barbona, cabelão. Ele vai ser como Moisés, ele vai libertar muitas pessoas da terra da escravidão do Egito para a terra que mana leite e mel, para a terra prometida de Deus. Pai, que lindo! Quando Deus falou isso para ela, que lindo, quer dizer, meu filho não só é salvo, meu filho é um grande homem de Deus que vai ajudar a salvar muitas outras pessoas. E ela... O nome do filho dela não era Moisés, mas daquele dia em diante, ela só ficava cantando o dia todo: obrigado porque meu filho Moisés é um homem de Deus, meu filho Moisés é um grande homem de Deus. Ele chegava em casa, ela falava assim: Moisés! Ia correndo e abraçava: ô Moisés! Ele falou assim: mãe, por que a senhora está me chamando de Moisés? Porque Deus já me falou que assim como Moisés, você é usado por Deus para libertar as pessoas da escravidão do Egito. Ele falou: mãe, isso é besteira. Eu não sou homem de Deus, coisa nenhuma. Eu sou um anjo do inferno. Leia aqui, mãe. Sou um anjo do inferno, isso que eu sou, mãe. E meu nome não é Moisés. Talvez falava palavrão. Só que quando você tem fé verdadeira, a sua fé é muito mais forte do que a incredulidade dos outros. Sabe como ela reagia? Ela falava:
Isso que você pensa, meu filho, mas eu já sei a realidade espiritual. Você é sim um grande homem de Deus. Yes! A fé que faz a diferença. Eu vi ele contando o testemunho. Ele falou que quando a mãe falava essas palavras de fé, ele não estava entendendo nada. Mas olha o que aconteceu. Porque quando você libera as palavras de fé, aí os céus todos os serafins, querubins, todos os anjos vão cooperar com você. E falou, antes daquele outro jeito antigo de orar sem fé, anos e anos, nunca tinha feito diferença. Depois que ela começou a orar em fé, dentro de poucas semanas, ele disse, era uma noite, e tinha uma outra gangue que estava querendo matá-lo. E ele fugindo daquela gangue, ele falou que deu um medo santo de morrer e ir para o inferno. Ele pensou, vão me matar agora e eu vou para o inferno. Deu um temor santo. Um temor santo. Ele falou assim, ele ficou com tanto medo de ir para o inferno, ficou com mais medo de ir para o inferno do que morrer. Por isso que ele arriscou, quando ele viu, naquela época não tinha celular ainda, nos Estados Unidos era cheio daquelas cabines telefônicas. Ele viu uma cabine telefônica, ele correu lá dentro, sabendo que os caras vinham, ligou a cobrar para a casa da mãe dele, e a mãe dele atendeu e falou, mãe, ela falou, oh, mãe. Ele disse, mãe, é sério, mãe, eles estão querendo me matar, mãe. Não vão te matar, Moisés. Mãe, eu estou com medo de morrer. Mãe, eu não quero ir para o inferno. O que eu faço, mãe? O que eu faço? Entrega a sua vida a Jesus, Moisés. Tudo bem, mãe. Eu entrego. Como que eu entrego? Repita essa oração, Moisés. E naquela mesma hora ele repetiu a oração pelo telefone. Entregou a vida totalmente para Jesus. Depois que encerrou a oração, ele, e agora, mãe, o que eu faço? Vem para casa, Moisés. Pode vir para cá. Eles não vão me matar, não, mãe? Não vão te matar, Moisés. Eu já te disse, você é um grande homem de Deus. Ele voltou para casa, nunca mais voltou para aquela vida. E quando eu ouvi ele mesmo contando o testemunho, ele já era um líder de um enorme ministério que estava trabalhando com os presidiários e com as famílias dos presidiários, libertando-os da terra da escravidão e levando para a terra prometida, que emana leite e mel. Aleluia. Sabe, nunca mais deixe o maligno usar sua boca. Comece a declarar a palavra. Ajude o marido e a esposa a declarar a palavra de fé. Eu e minha esposa, sabe nossa confissão? Toda noite nós temos o costume de orar juntos. Nós declaramos, nossos filhos, tem um versículo na Bíblia que fala assim, nossos filhos serão poderosos sobre a terra. Eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Agora, se tem que corrigir, tem que corrigir. Meu caçula tem 15 anos de idade, nessa altura, bonito que só puxou a mãe, aleluia. Aí, ele é apaixonado por Jesus. Mas um dia desse, ele estava tendo umas atitudes um pouco estranhas. E eu pensei, vou dar uma correção nele. E não é errado dar correção, eu dou. A Bíblia fala que nós pais temos responsabilidade. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou assim, não, agora não é o momento de correção. Declare palavras de afirmação, de fé sobre a vida dele. Eu cheguei para ele e falei, meu filho, você é um homem de Deus, você é assim. Eu fui declarando, eu via o impacto no mundo espiritual. Ele falou, amém, pai, amém. Depois ele veio para mim, pai, me perdoe que minha atitude não estava tão legal, pai, me perdoe. Claro, meu filho, você é um homem de Deus mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, quando você vai declarando palavras de fé, vai declarando palavras de milagres, para de falar sobre problemas financeiros, vai só ficar aumentando. Começa a declarar, o Senhor meu pastor e nada me falta, em nome de Jesus. Ele supre, ele já supre, ó, fé é presente, ele já supre todas as minhas necessidades. Eu tenho bênção, eu estou curado pela chaga de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vai declarando, ajuda um ao outro.
Eu com minha esposa, às vezes eu chego num pique louco de ter pregado 6, 8 vezes, lá em Macapá, qualquer lugar. Chego de madrugada, vou pregar mais 3 cultos e 2 para 10, 5 vezes no domingo aqui em São Paulo. Aleluia. Aí o diabo quer que eu fique cansado. Aí às vezes minha esposa está tão treinada nessa área de fé, se eu falar, rapaz, não é mole não, você é muito cansaço. Minha esposa fala, maior é aquele que está em nós, aquele que está no mundo, temos a energia do Espírito Santo. Eu, amém, concordo. Toma posse. É bom ter uma esposa cheia de fé e vitória, que encoraja a gente, fica falando palavra de fé, palavra de vitória. Palavra, olha, o Zacarias orou a vida toda para ele e a esposa dele, Isabel, ter um filho. Orou, nunca tinha acontecido. Um dia Deus teve misericórdia. Olha o que acontece, olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 1, versículo 11 em diante. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, pai de João Batista. Olha o que Zacarias fala no versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 18 em diante. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Irmãos, agora você está aqui no templo, um anjo, grande, bonito, mais ou menos igual assim, eu aqui, ó, aparece para ele. Tchum! Deus ouviu suas orações. Tal. E ele mesmo assim duvidou. Rapaz, me dá uma vontade de dar um cascudo nele. Aí ele fala assim, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Olha o versículo 19. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Sabe o que eu pensava que o anjo estava fazendo aqui? Era dando um castigozinho para o Zacarias, mas o anjo não estava castigando não. O anjo estava fazendo um grande favor. Porque o Zacarias estava falando besteira. Se o Zacarias ficasse falando besteira, podia a esposa dele abortar. É verdade. Então o anjo falou assim, olha, faz o seguinte, eu vou te ajudar grandemente para você parar com essa incredulidade. Até o bebê nascer, cala a boca, Zacarias. Diga, cala a boca, Zacarias. Então quando o diabo vem e fala assim, seu filho nunca vai ser um grande homem de Deus, o que você vai dizer? Você nunca vai ter um carro zero na vida. Você nunca vai ter a casa dos seus sonhos. Sua célula nunca vai multiplicar. Você nunca vai ser grandemente usado por Deus. Amém? Aprenda a dizer, cala a boca, Zacarias, não aceite, porque maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Só as últimas saideiras aqui, veja bem. Olha só, a Bíblia fala que a nossa língua é o leme do nosso navio da nossa vida, tá? Você sabe que o leme é aquela parte que fica atrás, embaixo, no navio, não é verdade? O leme, escuta bem, se aqui atrás o leme é virado para a direita, para onde vai a frente do navio? A gente pensa que é para a esquerda, mas não é, escuta bem. O leme é virado para a direita, a água empurra a traseira para a esquerda e a frente vai para a direita. Então a frente vai para a mesma direção que o lemezinho vai. A Bíblia fala que a sua língua é o leme do navio da sua vida. O leme determina duas coisas no navio: a direção
e o destino. A direção e o destino. Então você vê que no domingo, o pastor está aqui pregando cada palavra de fé. Você já é mais que vencedor. Tudo você pode naquele que te fortalece. A alegria do Senhor já mora dentro de você. Você tem uma alegria sobrenatural. Você começa a declarar: a alegria do Senhor é minha força. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Seu navio começa a ir para a vitória. Aí durante a semana começa a falar besteira. Esse salário não serve para nada. Os preços ficam subindo. Esse meu marido, ele nunca vai mudar. Pau que nasce torto, até a cinza são patas. Aí olha, o navio estava indo para a vitória, agora falou um monte de besteira, começou a ir para a derrota. Mas não fica só falando vitória, por isso que nunca chega a vitória, e nem só fala besteira, por isso que não só tem besteira, é uma mistura. É o que a Bíblia fala: homem de ânimo dobre, não pense que esse homem receberá coisa alguma do Senhor. É muito forte, é muito sério. Eu estava pregando numa grande igreja lá em Goiânia, uma conferência muito grande. Aí no final da conferência o pastor falou assim: pastor Eibe, a gente tem um costume, essa conferência nacional nossa, quando termina a gente leva o preletor lá para Caldas Novas, aquelas águas térmicas, aquelas piscinas térmicas. E sabe, eu não queria ofender o pastor, né? Então eu fiz esse grande sacrifício, sabe, irmãos? Tipo as águas térmicas, né? E eu fiz esse grande sacrifício para não ofender o pastor, né? Então fui lá naquelas piscinas, vida boa com Jesus. É um dos lugares favoritos que eu e minha esposa gostamos de ir. Aleluia, aquela água quente, sabe? Aleluia, esse sofrimento dessa vida. Tem coisas que é só milionários e missionários, sabe, irmãos? Aí eu estava lá curtindo essa água gostosa. A paz da vida estava tão boa com Jesus, quando de repente ligaram o som lá do hotel e tudo. Eu nunca mais tinha ouvido músicas do mundo. Sinceramente, eu não sabia que estavam cantando daquele jeito hoje em dia. A música até que era bonita, a melodia, que Deus é o criador da música. Mas a letra, vindo direto do inferno, aparentemente era É verdade. Um marido que estava cantando para sua esposa, e olha que estava cantando mais ou menos assim: eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo, a vida é assim, tal e tal. É uma naturalidade. Agora imagina um casal que não conhece Jesus, se amam, eles têm plano de ficar para sempre juntos, que aquele casamento vai durar para sempre. Mas ela está lavando a louça durante o dia, limpando a casa, com o rádio ligado e cantando: eu sei que você está me traindo, eu também estou te traindo. Para onde ela está apontando o leme do navio da vida deles, daquele casamento? Para traição, para separação. O diabo sabe que a nossa língua, a Bíblia fala, o poder da morte e da vida está na língua. Para a direção que vai. É uma coisa muito séria. Olha, já notou que as pessoas ficam falando: estou morrendo de saudade, morri de rir, estou morto de cansado. Já notou como ficam falando morri, morto? Eu toda a minha vida só fui para a escola americana, né? Porque meus pais eram americanos. Então, os americanos falam a mesma coisa: morri disso, morri daquilo, estou morrendo disso. A mesma coisa, toda hora ficam falando em morte. Porque o diabo sabe, irmãos, que o poder da morte e da vida está na língua. Os neurologistas já descobriram que os nervos que controlam a fala humana são diretamente ligados aos nervos principais que controlam o corpo. Então, o que os neurologistas não cristãos até, que dizem o seguinte: se você ficar falando, estou ficando velho, agora meus olhos, estou ficando velho aqui, essa dor, estou ficando velho. Se você ficar falando, estou ficando velho, os nervos vão se mandando notícias para todos os outros nervos: prepare-se para morrer, que ele está ficando velho. É verdade. Aí eu perguntei para o meu irmão é pastor lá no Japão, falei: Timóteo, os japoneses também falam em morte toda hora. Ele falou toda hora, mesma coisa: morri disso, estou morrendo disso, a mesma coisa.
Aí o pastor show da Coreia falou também que os coreanos falam em morte. Irmãos, isso não é coincidência não, isso é o diabo-cidência. Isso é uma diabo-cidência. O diabo treinou todo mundo em falar em morte. Começa a falar assim: eu vou viver uma vida longa. Sabe, a Bíblia fala assim: quem honra pai e mãe vai viver uma vida longa. Eu lembro quando era pequenininho ainda, eu aprendi esse versículo. Eu falei: eu vou honrar papai e mamãe. E eu procurei honrar. Não fui perfeito, mas eu procurei honrar papai e mamãe. E eu tomo posse daquela promessa. A Bíblia fala: quem honra pai e mãe vai viver uma vida longa. Você fala: talvez você não honrou, peça perdão a Deus, peça perdão aos seus pais. Começa a honrar agora. Ah, meus pais já morreram. Começa a honrar seus pais espirituais, peça perdão a Deus. Mas o importante é honrar mesmo. E tomar posse, porque a promessa tem que ser tomada posse. Irmãos, eu já sei que eu vou viver, para a glória de Jesus, uma vida longa. Eu vou viver até 120 anos de idade, se Jesus não voltar antes. Você vai ver, se você estiver vivo ainda. Eu entro em avião, irmãos. Eu viajo muito pelo mundo todo, né? E eu entro em avião. A maioria das vezes a turbulência é muito fraca. Mas já tive vezes, eu lembro uma vez na Amazônia com um avião pequeno, que pegou uma tempestade, o avião fez assim, já parecia que... Sabe aquele grito de pavor das pessoas que estão pensando que estão morrendo? Na turbulência, quantas vezes já fico rindo, pensando: poxa, se esse povo soubesse que eu estou aqui no avião. Se o avião não cai mesmo sem asa, ele vai voar. A Bíblia que promete: mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará perto de mim, em nome de Jesus.